Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Canal DPA Matemática. Aqui a gente aprende assim, devagar, prestando atenção. O tema desse vídeo, ou o conteúdo desse vídeo, vai ser equação do segundo grau. Não é possível falar tudo sobre equação do segundo grau em um ou talvez dois vídeos, né? Então, nós vamos fazer uma sequência de vídeos onde nós vamos abordar todas as possibilidades que essa ferramenta nos dá para utilizar mais tarde na nossa vida, nos anos que virão no nosso estudo, tá bem? Então, esse é o primeiro de uma série de vídeos que nós faremos sobre equação do segundo grau. Se você gostar, dá like no vídeo, se inscreve no canal, que a gente vai estar sempre por aqui fazendo isso para vocês, ok? Bora para a lousa. Muito bem. Podemos chamar de equação polinomial quadrática, equação polinomial do segundo grau, só equação quadrática ou só equação do segundo grau. Coloquei a última um pouquinho maior, porque é o jeito que você vai escutar ou ver aí no resto da sua vida, né? Equação do segundo grau. Um exemplo de uma equação do segundo grau muito simples. Acompanha comigo, ó. X² igual a 100. Esta é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque ela tem elementos que foram definidos como padrão, como necessários para se encaixar nessa definição. Que elementos são esses? Tem uma igualdade. Ó. Porque equação, acompanha comigo, ó, EQ é de equivalente, equipotente, que vem de lá do latim, igual. E ação é o finalzinho da palavra operação. Então, o que é uma equação? É uma operação onde tem um sinal de igual. Outro elemento fundamental. Ela tem que ser algébrica, portanto, tem que aparecer uma variável. Variável pode ser x, y, z, não importa. Tem que aparecer uma variável. E se ela é do segundo grau, é porque o grau da equação é 2. O maior grau que vai aparecer na variável é 2, ou está elevado ao quadrado. Por isso, uma das denominações é quadrática. Ok? Vamos falar agora do formato geral de uma equação do segundo grau. Você pode escutar forma geral ou formato geral, dependendo do material que você estiver usando. A equação do segundo grau, escrita no formato geral, tem essa cara literal, ó. Ax² mais bx mais c é igual a 0. A forma geral está sempre igualada a 0, ou seja, todo mundo vai estar no primeiro membro. Ó, aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo membro. Segundo membro vai ser sempre 0 no formato geral. Uma outra coisa muito importante que você vai precisar sempre se lembrar na equação do segundo grau é que agora, um pouquinho diferente da equação do primeiro grau, a gente vai precisar saber reconhecer quem são os coeficientes. Olha só, é muito simples. O coeficiente A vai estar sempre associado à variável que tem grau 2. Toda vez que tiver um numerinho colado no x², você vai precisar se lembrar que esse numerinho é o coeficiente A. Da mesma forma, o coeficiente B estará sempre associado à variável que tem grau 1, e o coeficiente C não está associado a nenhuma das variáveis. Portanto, ele recebe o nome de termo independente. E por que isso? Porque nos algoritmos de resolução de equação do segundo grau, nós precisaremos saber identificar
os coeficientes. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Ok? Então, já se acostume com a ideia de que aqui você vai precisar saber determinar, definir, destacar qual é um coeficiente, qual é outro. Ok? Muito bem. Vamos a alguns exemplos. Olha só, todas estas equações que eu coloquei aí na lousa são equações do segundo grau. Todas elas têm um sinal de igual, têm uma variável, e o maior grau dessa variável é o grau 2, ou está elevado ao quadrado. Se eu quiser, eu posso colocar todas no formato geral. Já estou mencionando isso porque você vai aprender que, em muitos casos, você primeiro vai precisar colocar no formato geral para depois decidir qual é o método de resolução que você vai utilizar. Em geral, esse é o caminho mais comum. Então, vamos lá. Como é que eu coloco no formato geral? Você lembra qual é? Ax² mais bx mais c é igual a zero. Este aqui é o formato geral. Vou colocar as três nesse formato. X² menos 100 é igual a zero. Coloquei o cara do segundo membro no primeiro membro, deixando assim a equação igualada a zero. Este é o formato geral. A segunda, como é que ficaria? Se eu sempre coloco as variáveis nos seus devidos graus de forma crescente, então aqui vai ficar x² o primeiro, o mais 4x vem para cá, menos 4x. É o segundo, de grau 1, e o termo independente que estava mais, vem para cá, menos. E igual a zero. Pronto. Formato geral. Na segunda, a mesma coisa. O termo de grau 2 está no segundo membro. Então, pega todo mundo do primeiro, joga para o segundo. Então, o 6x² vai ser o primeiro cara no formato geral, ó, que é o de maior grau. O mais 16x vem para cá, menos 16x. O menos 124 vem para cá, mais 124. Com isso, o primeiro membro ficou zerado. Então, eu igualo a zero. Ó, as três equações, misturadas todas, e as mesmas três equações, só que as três no formato geral, né? Ok? Então, isso é uma coisa muito simples, mas que você vai perceber no dia a dia que vai precisar saber, vai precisar ser usado isso aí. Ok? Agora vou falar sobre os dois tipos gerais, né, de equação que você pode encontrar na sua vida estudantil. Você pode encontrar ela no formato completo, ou seja, a equação do segundo grau completa, ou a equação do segundo grau incompleta. A completa é essa que a gente acabou de ver, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Ela se chama completa porque tem o coeficiente A, tem o coeficiente B e tem o coeficiente C. Na incompleta, dois dos coeficientes desaparecem, ou seja, o B e o C desaparecem. Então, ela pode aparecer assim, ó. Ax² mais C igual a zero, ou Ax² mais B igual a zero. Você pode se referir a ambas de duas maneiras diferentes. Nessa primeira, ou você diz que o coeficiente B não existe, ou você diz que o coeficiente B é igual a zero. Porque pensa comigo, se eu colocar um zero aqui, ó, no lugar do B, 0 vezes x dá zero.
Você precisa somar zero? Não. Então, ele desaparece. Ok? Mesmo raciocínio para a segunda aqui. Ax² mais b igual a zero significa que o coeficiente c, ou seja, o termo independente, é zero. Ó, se eu colocar um zero aqui no lugar do c, eu não preciso somá-lo. Então, ele desaparece. Aliás, você reparou que eu cometi um erro aqui? Ó? Preciso colocar o x. Ó. Então, ax² mais c igual a zero, ou ax² mais bx igual a zero. Porque, lembra, o termo b, o coeficiente b, está sempre associado a uma variável de grau 1. Pergunta recorrente. E se o a for igual a zero? Ó, vou abrir um quadrinho aqui para a gente fazer esse raciocínio. Ó. E se o a for igual a zero? Raciocina comigo. Ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Se aqui, no lugar do a, eu colocar um zero, não importa qual o grau dessa variável aqui. Quando eu multiplicar por zero, qualquer coisa vezes zero é zero. Então, o que acontece? Some esse cara. Se sumir o cara de grau 2, não é mais uma equação do segundo grau. Então, não existe equação do segundo grau incompleta se o a for igual a zero. Se o a for igual a zero, isso deixa de ser uma equação do segundo grau, passa a ser uma equação do primeiro grau. Porque o que sobrou dentro aqui? Ó? Somente uma variável de grau 1. Então, as equações do segundo grau incompletas só admitem ter sumido o b ou ter sumido o c. Ou ainda, o b ser igual a zero ou o c ser igual a zero. Essa é a primeira ideia que você precisa desenvolver. As equações do segundo grau têm uma forma geral, os coeficientes a, b e c precisam ser identificados e ela pode se apresentar da forma completa ou da forma incompleta. Não é possível ter uma forma incompleta se o a for igual a zero. Somente se b e c forem iguais a zero. Ok? No próximo vídeo, a gente vai começar a aprender os algoritmos de resolução de equação do segundo grau, primeiro as incompletas, ok? Dúvidas? Toca o vídeo, pausa, toca outra vez, até que você consiga entender tudo. Continuou com dúvida? Você vai encontrar na descrição do vídeo um e-mail para me contatar, ok? Então, por hoje é isso. Falou, pessoal. Até a próxima.